Oi, bem, como vocês sabem, eu venho realizando aqui vídeos no meu canal já há um bom tempo, desde quando eu comecei o doutoramento na Universidade de Coimbra, que eu espero concluir logo, se Deus quiser. E hoje eu quero falar um pouco sobre a minha temática, né, da minha pesquisa, certo? E contar para vocês um pouquinho de como eu tive essa ideia e como é que eu entrei nesse, nessa área de pesquisa. Eu sou, para quem não sabe, eu sou pedagoga e sou assistente social. Primeiro, eu me formei em serviço social pela Universidade Norte do Paraná, né? E, ao mesmo tempo, eu cursava na estadual pedagogia, na estadual do meu estado, na estadual de Sobral, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e fazia o serviço social concomitante. Né? Eu fazia à distância e estudei muito, tanto em uma universidade como na outra, mas consegui concluir o serviço social porque, como eu conseguia fazer as aulas online, eu não trancava tantas disciplinas, e na estadual eu trancava muitas disciplinas porque eu precisava trabalhar e tinha estágio, e tinha tanta coisa, mas enfim, eu consegui me formar depois de anos na pedagogia, graças a Deus. E quando eu comecei a pedagogia, eu não tinha tanta atenção assim para esse tema. Foi lá pelo terceiro período do serviço social que não sei, não lembro se foi alguma coisa que eu vi relacionada a prisões, ou na pedagogia, ou no próprio serviço social, que me despertou o interesse de pesquisar o tema de prisões. Então, foi aí que eu defini que o meu TCC, que eu iria estagiar na prisão e que o meu TCC ia ser sobre isso. E foi. Isso ainda no terceiro semestre eu comentava que eu ia pesquisar sobre isso. E eu fui para estagiar numa grande penitenciária da região, uma penitenciária industrial, com capacidade, na época, de 600 pessoas. Hoje, a penitenciária tem 1.800 pessoas reclusas. Então, assim, era uma penitenciária muito grande. E aí eu estagiei em 2010, 2011, 2012 nessa penitenciária, estágio curricular obrigatório, e me dei super bem com a supervisora, também com o meu último supervisor que já faleceu, Ismael Passos, e eu simplesmente gostei. E fiz o TCC sobre isso. O meu TCC, eu lembro, ele, se vocês me pedirem para localizar onde é que está, não sei mais. Mas era os limites e possibilidades da atuação do assistente social nas penitenciárias brasileiras. Né? Então, eu fiz esse TCC, era uma coisa assim, mais revisão bibliográfica, uma coisa ainda assim, bem matura, bem fraquinha, mas fiz. E fui aprovada com uma nota muito boa, fiz uma boa apresentação. Graças a Deus, consegui. E logo meu segundo trabalho, né? Depois que eu saí do estágio, eu estava em Fortaleza, a minha antiga supervisora de estágio, olha a importância do estágio, né? A minha antiga supervisora de estágio me indicou para o meu primeiro trabalho como assistente social num projeto chamado Fábrica Escola. E esse projeto, ele trabalhava com pessoas que cumpriam algum tipo de sentença, certo? Esse projeto ele era ligado ao programa Um Novo Tempo do Tribunal de Justiça do Ceará. Então, glória a Deus, porque tocou o coração da Rose, que é a minha supervisora, né? Eu chamo ela até hoje de minha a supervisora de estágio de campo. E ela me indicou, e ela não indicou à toa, ela indicou porque no estágio eu me esforcei, né? E a gente conseguiu desenvolver um trabalho lá na prisão.
E então eu continuei, fui para o TCC da minha primeira pós-graduação, especialização em saúde da família. Lembro também, não sei, eu devo ter em algum e-mail, não sei onde está publicado lá na faculdade, na Fatene, mas o TCC era a saúde da pessoa reclusa. Era uma revisão integrativa sobre a saúde da pessoa reclusa. Então, eu fiz esse TCC, o orientador doutor Igor Eloy, na altura era o professor do programa, o coordenador do programa. Então, eu continuei pesquisando a respeito. E aí, depois apresentei alguns trabalhos, na própria Universidade Estadual Vale do Acaraú, uma apresentação sobre essa temática, né? Na verdade, era sobre pedagogos, a atuação do pedagogo nas prisões. E assim, gente, como, como a pessoa consegue ser um assistente social estagiando numa prisão, né? Eu vou falar tanto na visão do assistente social como na visão do pedagogo. O assistente social, ele tem que ter, lógico que você entrar a primeira vez numa prisão, você vai sentir um baque assim, emocional muito grande, muito forte. E também você vai é, sentir que tem uma responsabilidade imensa, porque você faz laudos, né, faz pareceres, muitos pareceres, na verdade, para a liberdade e para outras N questões que as pessoas que estão presas necessitam. Tem, tem um pouco do embate com a questão do meu trabalho enquanto assistente social, que é um trabalho de ressocialização, de reeducação, que é um pouco impossibilitado em determinadas unidades, porque não tem a segurança suficiente para a pessoa conseguir atuar, né? Desenvolver a questão dos médicos, a questão da, da recreação, da forma que deveria ser para recuperar realmente as pessoas, preparar, capacitar para o trabalho também. Então, não acontece, isso não é uma realidade generalizada da prisão brasileira. A realidade é o oposto. Então, você acaba tendo alguns entraves com outros profissionais que estão ali mais para manter a segurança, que esses profissionais, eles sabem como é o cotidiano, conhece ali cada um das pessoas que estão presas sob um outro olhar, né? Os presos, eles normalmente vão, os presos, as pessoas reclusas, eles normalmente vão chamar a equipe de doutor, doutora. Não que você seja superior a eles, mas é uma forma de respeito. Já quando eles lidam com os agentes, a forma é diferente. Tanto o agente como eles estão muito perto. Então, acaba sendo um pouco diferente. Às vezes, pode ter um problema, uma falha na comunicação com essa equipe. Não estou generalizando, mas pode haver. E eles acharem que você quer ser a Madre Teresa de Calcutá, que você está passando a mão na cabeça de um criminoso, de uma pessoa que não merece, só que nós estamos no outro lado, noutra situação, vendo de outra perspectiva. Nós estamos vendo uma perspectiva que existe a LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Nela existe o direito à assistência desses sujeitos, indivíduos, dessas pessoas. Eles têm direito à assistência à saúde, à assistência social, à assistência psicológica, emocional, assistência religiosa, familiar. Eles têm direito à educação, a uma boa comida e à higiene, enfim. E nós estamos, enquanto equipe, tentando
que isso realmente seja cumprido e chegue até eles. E é um pouco difícil na realidade brasileira, porque nossas prisões realmente são muito violentas, existe muita questão dos grupos, né, dentro das prisões que comandam essas prisões. Então, acaba que realmente fica um pouco difícil o diálogo, a equipe tem que os diretores dos presídios, né, o comando assim, superior, ele tem que realmente promover um diálogo entre a equipe intersetorial, multiprofissional, para que minimize essas questões que podem ser entraves para o assistente social, para outros profissionais que queiram é, cumprir com a legislação, né? Que todo profissional que vai atuar no presídio, ele tem que estar a par da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, da Política Nacional sobre a saúde dos encarcerados, a educação na prisão, tudo tem uma política. Então, quem vai estagiar, quem vai trabalhar nesse tipo de estabelecimento tem que se apropriar das diretrizes, das normatizações, legais para poder ter conhecimento de onde está atuando. Agora, para os professores, pedagogos que vão atuar nesse segmento também, né? Nesse tipo de estabelecimento. Dependendo do tamanho, dependendo da estrutura, muitas vezes você não consegue fazer muita coisa. Eu já vi professores atuarem dando aula em pé para uma pessoa reclusa que também estava em pé na porta na porta da cela. Por quê? Porque não tem segurança, não tem um espaço, então, mas ela está ali, ela tem que cumprir aquela carga horária, ela tem que levar a educação para aquelas pessoas, então ela tenta, através de uma grade, de uma célula dar aula. Então, isso é uma coisa difícil. E não é que as pessoas não estão facilitando para o professor. Na verdade, é uma proteção, uma forma de proteção para os professores. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente em lugares menores, ou também em lugares maiores, lugares menores, muitas vezes só tem um policial. Vamos dizer que tem uma cadeia pública, às vezes dois policiais. Então, como é que fica um olhando a professora da aula e o outro ali cuidando, entende? É um pouco complicado. Já na situação da penitenciária industrial que eu conheço, que eu tive a experiência, é um pouco difícil, porque já é um volume muito grande de gente, um contingente muito pequeno, né? Então, contingente pequeno de segurança, hoje está maior, mas ainda não se consegue promover uma sala de aula, não se consegue promover uma sala de arte, uma sala, uma aula de educação física para muitas pessoas ainda é um pouco restrito. Tudo isso por conta da falta de estrutura de segurança, né? Então, é um pouco complicado ainda promover a questão é, da assistência dos direitos, das políticas a esse público, por conta desse tipo de entrave, né, de limite, que meu TCC foi em 2012, 2013 eu colei grau, mas apresentei em 2012, então já faz 10 anos, e os limites e os entraves e as possibilidades continuam sendo praticamente as mesmas, pouca coisa mudou. E só vem agravando a questão da reincidência criminal no Brasil e a questão da incidência, da própria incidência criminal, né? A primeira vez que a pessoa é presa. Então, assim, isso tudo é falta de um conjunto de políticas que o Brasil, ele ainda não tem essas políticas fortes que eu acredito que se todo município fizesse seu trabalho com relação
a política de juventude, a política voltada para a criança, para o adolescente, para o jovem, a questão do fortalecimento dos espaços esportivos, dos espaços de lazer, a questão de uma escola realmente inclusiva, de uma escola realmente boa e preparada, para que essas crianças sejam é, cidadãos realmente conscientes do seu papel na sociedade, aí sim poderia ser que a incidência criminal no país, a questão da diminuísse. Também tem a questão da vulnerabilidade social, que impacta, não basta só as pessoas terem educação, mas se elas não têm uma casa digna, uma comida digna todo dia, água encanada, banheiro em suas casas, se elas não têm o mínimo, gente, é quase, é como você dizer assim, vá ali, estude, vença sozinho. E isso não é meritocracia nenhuma, isso é uma questão até, isso é desigualdade social e é desumano também. Você vê que há pessoas que têm uma condição de vida diferente das outras e ainda assim serem cobradas a serem iguais numa sociedade de diferentes, de desiguais, né? Numa sociedade desigual. Então, assim, essas políticas elas precisam conversar, elas precisam realmente sair do papel e existir. Eu moro numa cidade muito pequena, uma cidade que era tida como pacata, é uma cidade chamada Camusim, no estado do Ceará, vizinho a Jericoacoara, né? Jericoacoara já pertenceu à minha cidade é maior, e é uma cidade litorânea que atualmente já contabiliza, na data desse vídeo, 41 mortes do início do ano até agora. Então, assim, isso é alarmante, isso não pode passar desapercebido pelas autoridades e nem por nós, profissionais e pelas famílias, pelas pessoas, a sociedade em si tem que começar a refletir e começar a cobrar de quem deve vir as soluções. E não só esperar que os governantes nos façam aquilo que tem que fazer, mas nos juntarmos para que seja realmente feito. Então, esse é o primeiro vídeo da série, né? É, a atuação do assistente social ou do pedagogo com relação a prisões. Bem, eu fiz o meu trabalho de dissertação sobre essa, essa, essa temática também, e agora estou no doutorado com a mesma temática. Então, isso aí vai render mais 2 vídeos que eu vou falar a respeito, e depois eu vou falar mais um pouco sobre a questão da penitenciária no Brasil, assim, como eu enxergo sendo profissional e sendo uma pessoa que busca ler a respeito. Então, espero que vocês apreciem o vídeo. Ficou longo mesmo, mas bote aí no acelerar que vai dar certo. Então, até lá.